Eu sou o Pimenta e é um grande prazer estar com você. Eu gostaria de iniciar o nosso vídeo de hoje com uma pergunta. Você consegue perceber os possíveis sinais do fim dos tempos no seu dia a dia? Você sente que eles estão aumentando sua intensidade e sua frequência, como narram as Sagradas Escrituras? Pois é justamente disso que iremos falar a partir de agora. Vamos analisar alguns trechos da Bíblia e entender quais as possíveis relações que eles têm com os eventos atuais. O aumento do número de guerras, eclipses solares e terremotos e outras catástrofes naturais, enfim, tudo aquilo que Jesus e os profetas afirmaram que seriam sinais de sua segunda vinda gloriosa e que apontam para o fim que pode estar mais próximo do que imaginávamos. Será que todas essas profecias estão se cumprindo ao mesmo tempo? Vamos conferir. Bom, antes de tudo, é preciso que fique claro que a escatologia cristã, isto é, os escritos e estudos sobre o fim dos tempos, estão intimamente ligados ao arrebatamento, que é a segunda vinda de Cristo ao mundo. Se você é cristão, creio que não restam dúvidas sobre a passagem de Jesus pela terra, momento em que o Verbo de Deus se fez carne para a salvação da humanidade. Correto? Mas você conhece os ensinamentos sobre o retorno do Messias? Recentemente, a contar pela data de publicação deste vídeo, nós cristãos comemoramos a Páscoa, que é a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Através dessa solenidade, nós podemos relembrar que Cristo foi crucificado por nós, se sacrificou para redimir os nossos pecados e foi morto para que se cumprissem as Escrituras. Jesus morreu de fato, mas não foi uma morte definitiva, e sim uma passagem, uma reconstrução para o estabelecimento de uma nova ordem. Isso fica claro no Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 19 a 22. Ele diz para os judeus diante do Templo de Jerusalém: "Destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei." Os dirigentes dos judeus disseram: "A construção desse templo demorou 46 anos e tu o levantarás em 3 dias?" Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. A ressurreição de Cristo já foi um primeiro retorno do Messias para o mundo dos homens, mas os apóstolos e os outros discípulos não podiam compreender por completo os desígnios de Deus. Afinal, somos seres limitados, apenas criaturas diante da magnitude e da grandeza do Criador. Ora, o mesmo ocorre em relação à segunda vinda do Salvador. Jesus nos diz em diversos momentos que retornaria pelo seu povo. Mas até que isso aconteça, nós não poderemos saber ao certo como será. Aliás, o próprio Cristo deixa isso claro em Mateus 24:36. "Quanto a esse dia e essa hora, ninguém sabe nada, nem os anjos de Deus, nem o Filho. Somente o Pai é quem sabe." Mas isso não significa que ele tenha nos deixado no escuro. Existem inúmeros ensinamentos nas Sagradas Escrituras que versam sobre o assunto, como o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, que está registrado nos Evangelhos de Mateus, capítulos 24 e 25, Marcos, capítulo 13 e Lucas, no capítulo 21. Além disso, o Espírito Santo nos deixou o livro do Apocalipse, que é inteiramente dedicado ao assunto. Ele foi escrito por João, o discípulo amado, que é o 4º evangelista. E as profecias escatológicas não estão concentradas apenas no Novo Testamento. Esta parte se concentra na relação do fim dos tempos com as obras de Cristo, claro, mas as profecias sobre o fim já estavam presentes no Antigo Testamento e são apenas reforçadas pela chegada do Messias. Quase todos os antigos profetas falam sobre o assunto, mas
Ezequiel se destaca entre eles, especialmente nos capítulos 36, 37 e 38 do seu livro. Então, vamos conhecer alguns desses sinais e apontar sua possível relação com os eventos atuais. O primeiro e mais enigmático deles está justamente no livro do profeta do Antigo Testamento. Ezequiel narra que Deus o levou a um vale de ossos secos e mandou que ele profetizasse que aqueles restos mortais seriam unidos a nervos, carne e espírito e voltariam à vida. Eles formaram um grande exército pertencente à casa de Israel e seriam unidos pelo poder de Deus, o seu Senhor. Já no final do capítulo 37, no versículo 21, o profeta diz: Assim diz o Senhor Javé: Tirarei os israelitas do meio das nações, para onde foram levados, e os reunirei de todos os povos, e os levarei de volta para a sua terra. Muitos teólogos e estudiosos afirmam que esta retomada se deu com a instituição do Estado de Israel pela ONU em 1948, pouco tempo depois do término da Segunda Guerra Mundial. Esse conflito foi o maior e mais terrível produzido pela humanidade, deixando milhões de mortos em todo o mundo. Entre os povos mais perseguidos estavam justamente os judeus, os israelitas que ainda não tinham conseguido retornar à sua terra, depois de terem sido expulsos há muitos séculos. Estima-se que mais de 6 milhões de judeus pereceram nessa guerra, fazendo com que o episódio histórico ficasse conhecido como Holocausto. A semelhança destes eventos com as profecias das Sagradas Escrituras é clara. O Vale de Ossos Secos, os milhões de judeus perseguidos, contribuíram para a instauração do Estado de Israel, que foi a retomada dos israelitas ao seu território. Este seria o marco inicial, o princípio para os outros sinais que apontam para o arrebatamento, como veremos a seguir. Entre as previsões dos profetas, as guerras sempre estão entre os principais indícios do fim dos tempos. Elas aparecem no Antigo e no Novo Testamentos, incluindo os Evangelhos e o Apocalipse. No entanto, há um conflito, ou melhor, um cenário muito específico que pode estar se montando neste momento. No capítulo 38 do livro de Ezequiel, o profeta relata que, depois do renascimento de Israel, a nação seria palco de inúmeros ataques e conflitos, que seriam um sinal ainda mais claro de que o fim estaria próximo. Bom, a criação do Estado não foi um evento pacífico e a região está envolvida em conflitos por basicamente todo o período de sua existência moderna. Mas Ezequiel fala de uma condição geopolítica muito específica. O profeta diz que o fim estará próximo quando houver uma coalizão entre as nações, que hoje são compostas pela Rússia, Turquia e Irã. Ele ainda menciona a participação de países como a Síria e Társis, que muitos especialistas apontam como sendo nações que emergiram do Império Britânico, como os Estados Unidos. Ora, basta abrir um noticiário qualquer para perceber que, basicamente, todos esses países estão envolvidos em conflitos atualmente, o que pode culminar numa possível aliança para atacar Israel, o que estaria de acordo com os sinais previstos por Ezequiel. Este profeta também previu o que aconteceria com o Mar Morto. Segundo ele, no capítulo 47 do seu livro, as águas deste mar se tornariam potáveis e ele poderia abrigar vida. E é isso que muitos especialistas têm percebido nos últimos anos. Com o aumento do uso das águas do Rio Jordão, que é uma das principais fontes de abastecimento do Mar Morto, o volume da água salgada tem diminuído, o que permitiu que de crateras subterrâneas, conhecidas como bolanes, brotasse água doce, contribuindo para que algumas espécies já fossem capazes de sobreviver na região. E tudo isso
também pode estar ligado aos sinais comunicados por Jesus a seus discípulos no discurso do Monte das Oliveiras. Cristo diz que haverá guerras, terremotos e outros desastres que irão abalar a vida na Terra. Recentemente, em relação à data de publicação do vídeo, o mundo presenciou um terrível terremoto em Taiwan, que deixou dezenas de mortos e inúmeros feridos, além dos milhões em prejuízos materiais. Até mesmo a cidade de Nova York foi acometida por um acidente sísmico nos últimos dias, felizmente numa proporção menor. Mas, mesmo assim, muitos especialistas apontam que a América do Norte está na iminência de vivenciar outros eventos como esse, como o Big One, que seria provocado pela falha de St. Andrews, e o The Really Big One, que pode ter início na costa noroeste do Pacífico e ter os seus efeitos sentidos até no Japão. Temos vídeos aqui sobre esses dois eventos no canal, e você pode conferir logo em seguida. Mas retomando nosso assunto, até mesmo o Sol e outros astros celestes aparecem nas profecias. Há indícios de que as trevas dominarão o mundo, o que deixou muitos preocupados com a incidência do eclipse solar do último dia 8 de abril. Houve até mesmo especulações que ligaram esse evento ao começo das operações do LHC, o acelerador de partículas que fica na Suíça. Mas o Instituto já se posicionou sobre o ocorrido, desmentindo que haveria alguma conexão entre os fenômenos. No entanto, como o próprio Cristo nos ensinou, nunca será possível para nós prever quando, de fato, o fim chegará. Este é um mistério que pertence somente a Deus. E por mais que possamos enxergar alguns desses sinais nos atuais eventos, só podemos aguardar, perseverar na fé e guardar os seus preceitos. Vamos seguir os conselhos de Jesus que estão em Mateus 24, do 42 ao 44. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Compreendam bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês menos esperarem. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.